Nós vamos começar. Nesse pedaço do curso, a gente vai começar a completar as equações de Maxwell. São as 4 equações do eletromagnetismo. São as leis de Gauss, elétrica, Gauss magnética, Faraday, Ampère, Maxwell. O eletromagnetismo já tem a equação da continuidade, que é uma coisa importante, e tem a força de Lorentz. Só que o eletromagnetismo é uma teoria de interação. Então você vai fazer alguma coisa em algum lugar, os campos vão carregar essa informação para outro lugar e vão agir em cargas que estão distantes e causar forças ali. É desse jeito que a coisa funciona. Por exemplo, se você pegar uma antena de rádio dessa convencional, tem um movimento de cargas dentro da antena. E esse movimento de cargas, ele cria um campo. No seu aparelho de rádio, aquele campo que vem de fora, ele vem lá e cria uma força sobre cargas que estão no seu rádio. Pergunta, onde estão as cargas do seu rádio? Ou do seu receptor? Elas estão dentro dos fios. Então, no seu radinho de pilha tem uma antena e nessa antena tem os elétrons soltos. O campo feito pela antena do transmissor anda pelo espaço e ele é descrito por esse pedaço aqui das equações, e ele vai parar no seu rádio e cria umas forças lá. E essas forças criam um movimento nas cargas. Tá? Então, esse é o eletromagnetismo, é essa a ideia dele. O que essas equações aqui dizem? Elas têm várias maneiras de expressar isso. A gente pode falar uma expressão mais ou menos oral. Pode falar que carga cria campo elétrico. Professor, Fale. aquele não é um produto vetorial? Oi? Aquele é um produto vetorial? Produto vetorial. Isso daqui vai ser... semana que vem. É por isso que eu estou escrevendo esse quadro aqui, que eu queria mostrar as cenas dos próximos capítulos. Eu vou falar isso. O que a gente está vendo agora é essa ideia aqui. Desculpa. Que uma corrente é capaz de criar campo magnético. A gente está vendo como isso ocorre. Só pensa na relatividade. Qual é a diferença de I e Q? Aqui é uma carga parada, aqui é uma carga em movimento. Agora, o que é movimento? Movimento é movimento. Certo? É um deslocamento de alguma coisa, uma coisa cinemática. Certo? Ou seja, o que está dito aqui é que por uma mudança cinemática, você transforma alguma coisa que é capaz de criar B em E, e vice-versa. Tudo bem isso? O Einstein, ele descobriu ou inventou a teoria da relatividade restrita em cima dessa ideia, que explorando essa possibilidade. Estava lá, ninguém tinha olhado para aquilo. Então a relatividade restrita, ela sai dessa coisa que está aqui escrita aqui mais ou menos. E aí tem duas outras leis que são importantes, que são os seguintes. Essas leis relacionam esse objeto vermelho, que é carga, em movimento e parada com campos. Mas tem relações diretas. Uma delas é que variação temporal do campo magnético cria E. Então você pode criar E de duas maneiras diferentes, ou por carga ou variando o campo magnético. E aqui também você
pode criar B de duas maneiras, variando o campo elétrico também. Uma coisa que a gente precisa olhar é o seguinte, que existe uma certa assimetria aqui. Essa relação, por exemplo, ela não está junto com essa. As duas estão juntas na mesma lei. Precisa entender isso por quê. Daqui a pouco a gente vai entender. O que a gente está vendo? O que a gente viu na aula passada? Uma das coisas que não existe, essa lei aqui é vazia, esse buraco aqui não existe. Se você quiser escrever alguma coisa, fala assim, não existe carga magnética, o monopólio magnético. Mas melhor nem escrever nada. Um vazio. E esse vazio, ele tem significado, ele significa o quê? Significa que as linhas de campo magnético são sempre fechadas. Isso é muito importante. E aí o que a gente viu na aula passada é o seguinte, se você pegar uma corrente elétrica, por exemplo, assim, você vai ter linhas de campo assim, ó. Tudo bem? Ela não tem começo nem fim. Claro que ela tem uma relação causal com esse fato da corrente estar aqui, mas ela não aponta radialmente disso daqui para fora, tudo bem? Ela cresce assim, do lado. Então tudo bem isso aqui? Então você vai ter linhas circulares. Nessa coisa aqui a gente aprendeu a trabalhar com linhas radiais. Mas é o único caso do eletromagnetismo onde isso ocorre. Essa lei aqui, ela, simbolicamente, a gente pode representar assim, daqui é uma corrente, e eu vou representar a linha de campo magnética assim. Isso aí quer dizer, o símbolo, só para a gente lembrar do desenho, o que significa isso? Significa uma coisa assim, se você tiver uma corrente aqui, você tem um campo magnético circular aqui. É isso que aquele desenho pretende representar. Essa lei aqui é parecida com essa do ponto de vista matemático. Então, se você tiver uma variação temporal de campo magnético aqui, você tem um campo elétrico circular assim. Isso a gente vai ver mais tarde. O curso está acabando, você já percebeu. Faltam poucas aulas. Então, tudo isso a gente vai ver agora. Essa lei aqui está dizendo o seguinte. Se você tiver... E é por isso que é legal a gente começar a olhar o conjunto agora de novo. Se você tiver um ímã assim, que eu faço esse movimento, e para você, onde você está, ou na região da sala, o campo magnético varia com o tempo. Por quê? Porque a distância, o ímã muda. Tudo bem? Fazendo isso, o que acontece? Daqui cria um campo elétrico. Só que tem um sinal menos. Deixa lá o sinal. Uma linha circular assim por enquanto. Assim. Ou seja, de alguma forma, dB/dt, que é a variação temporal do campo magnético, faz algo parecido com o que a corrente faz. Isso significa a seguinte coisa, que se você puser um aro de metal aqui, que agora é um aro de metal, assim, e você fizer assim com o ímã, você gera corrente aqui dentro. Por quê? Porque você vai gerar linhas de campo circular assim, aqui no espaço, campo elétrico. Esse metal está dentro, está embebido nesse campo elétrico, e esse campo elétrico faz os elétrons livres girarem lá dentro. Tudo bem isso? Sua pergunta? Tá? E a outra lei que falta, que é a lei de Maxwell. Então tem a lei de Maxwell, que é isso aqui, e as equações de Maxwell, que a gente vai ver por que isso se relaciona assim. Você soma isso aqui com isso, e a variação temporal do campo elétrico também cria campo magnético em linhas circulares. Tudo bem? Então isso aqui é a teoria do eletromagnetismo, é isso aqui. São essas ideias. Quais são as diferenças dessas leis? Duas das leis envolvem cargas. Duas das leis envolvem apenas relações de campos com campos.
E essa lei aqui é vazia. Sua pergunta é isso? Todo campo magnético tem linhas de campo fechadas? Toda a linha de campo magnético tem linha de campo fechada. Ele não poderia ficar encurvando em torno dele? Não, não poderia. Toda a linha de campo é fechada. Porque se curvar, ela sai de algum lugar, e ela não sai de lugar nenhum. Isso que é o problema. Então, ela sempre é fechada. E essa linha aqui também, criada por esse mecanismo, também é fechada. A única linha aberta que tem no jogo é essa daqui. Ou seja, a única linha aberta que tem é você pôr uma carga e a carga sai em campo elétrico. As outras linhas são fechadas. Essa daqui, dois mecanismos, esse ou esse, tanto faz, gera linha fechada, esse aqui gera linha fechada. Só mais pergunta. Ok. A aula passada. Então, isso daqui é o eletromagnetismo qualitativo. Certo? Todas as ideias do eletromagnetismo estão contidas aqui, nesse desenho. Daqui cria o campo, daqui cede o campo. A aula passada a gente viu essa lei aqui, que é expressa matematicamente parecida com essa, dizendo que não tem. Ou seja, essa lei aqui, ela é integral dupla de B numa superfície fechada igual a zero, ou divergente de B igual a zero sempre. E a gente começou a ver outra lei também, que é a lei de Biot-Savart, que descreve essa relação aqui. Então, nesse curso, e qualquer lugar que você vai estudar isso, qualquer livro, você vai encontrar duas relações particulares, aqui e aqui. Uma relação particular dessa lei é Coulomb. Por que isso aqui é particular? Porque se a carga estiver em movimento, a lei de baixo vale e a de cima não vale. Mas de qualquer jeito, quando você tiver carga parada, a lei de cima a lei de Coulomb é muito útil. E mesma coisa aqui, a gente vai ver que essa lei de Ampère no caso de I constante, ele vira a lei de Biot-Savart, que é o que a gente estava vendo na aula passada. Muitos livros põem um tracinho aqui entre os dois nomes, mas eles aqui são duas pessoas diferentes. Então não é um nome composto. Tudo bem? E essa lei, então, que a gente está estudando na aula passada e vai estudar na aula de hoje. O que essa lei fala? Ela pensa o mundo do seguinte jeito. Se você tiver uma corrente, é isso que, desse jeito que as pessoas olham, que olharam o mundo para pensar a lei. Você pensa um circuito por onde há a corrente, de qualquer forma. Esse circuito, ele é feito de pedacinhos. E aí a pergunta que eles se fizeram é assim: quanto é a contribuição desse pedacinho para o campo num ponto qualquer? E é isso que essa lei responde. Então, vai dizer o seguinte: se você tiver um pedacinho de fio e o fio continua, mas você olha só para esse pedacinho aqui, que você vai considerar como sendo reto. Ele tem um comprimento dl. Esse aqui é um vetor que representa a seguinte coisa: e o tamanho de dl ele representa o tamanho do pedaço de fio que você considera 1 centímetro, que seja. E você vai orientar esse vetor paralelamente
a corrente. Então, se a corrente estiver andando assim, você põe o vetor para cá. Isso é um vetor que entra na lei. Outros vetores são os seguintes. Você vai ter que dizer aonde que você está olhando o campo, por exemplo, nesse ponto aqui. E para caracterizar esse ponto, você tem que colocar o centro de coordenadas em algum lugar e escrever isso por um vetor. E esse vetor é chamado de RP. Isso parece muito o que a gente viu em eletrostática. E você precisa dizer também aonde que está o pedacinho do fio que você considera. Que o fio está aqui. Então você tem que pôr um outro vetor lá, que é o seguinte. Que ele vai chamar de RI. E dados essas três, você descreveu essas três coisas, aí você acha o valor do campo aqui nesse ponto. Se tivesse uma flecha, sei lá, orientada assim, isso aqui é dB. Ou seja, dB, o que é dB? dB é a contribuição para o campo. Pessoal, o campo aqui só é dado por dB? Não. Todos esses outros pedaços contribuem para o campo, você vai ter que fazer uma soma. Mas a contribuição desse pedaço é dB e é dado por a expressão que a gente vai escrever aqui. Está dito até agora o seguinte, tem uma constante envolvida que é análoga ao ε0, que é o μ0, e isso aí é proporcional à corrente, a intensidade do campo. Aí aparece o vetor dl, aqui. Fazendo um produto vetorial disso aqui. RP menos RI, esse vetor aqui. Então, antes da gente mexer com isso, o que isso daqui está indicando? Indicando o seguinte, que a contribuição do campo magnético desse pedaço de fio, por exemplo, se você tiver um circuito grandão, que não interessa o quanto, aí você pega a contribuição desse pedaço para que ponto? Aí você escolhe um ponto qualquer. Por exemplo, eu vou escolher o ponto do tal apagador aqui. Certo? Todos os elementos do fio vão contribuir para o campo lá. Agora pergunta, matematicamente, qual é a contribuição desse ponto? Do que ela depende? Ela depende da constante do I, ou seja, mais I, mais campo, que é razoável. E a geometria é a seguinte, você vai pegar esse vetor aqui e constrói esse pedaço. Isso daqui, a parte de baixo, diz que a intensidade do campo magnético cai com o quadrado da distância, tal como a lei de Coulomb. Ou seja, quanto mais perto do fio, mais intenso vai ser o efeito, você vai se afastando e vai ficando mais fraco. E a parte nova é a relação de produto vetorial entre isso daqui, esse vetor,
e esse vetor aqui. Tudo bem? Por que isso é novo? Esse vetor R, P menos RQ, esse é o Giz aqui. Tudo bem? Assim. E aí, nesse ponto, você vai fazer o produto vetorial desse negócio com isso aqui. O que dá... Que cara que tem o produto vetorial desse vetor com esse? Vai ter um vetor perpendicular. Então, significa o seguinte, que nesse ponto aqui o campo é assim, ó. Só tudo bem isso? Que é a descrição do campo magnético. E aí é isso que faz com que a linha de campo seja fechada. Na hora que você muda de ponto, vai fazendo isso e ele gira em torno dele mesmo. Tudo bem isso? Pergunta. Fala. Como foi definido isso? Tipo, faz algum sentido físico fazer um produto vetorial com isso aqui? Faz. Aonde, quando que você usa o produto vetorial que você já viu na vida aí? Momento angular. O que é isso? E aí, qual que é a ideia do momento angular? O momento angular está sempre ligado a rotações. Você pega o Sol, olhando de cima aqui. Aqui está o Sol e aqui está a Terra dando uma volta assim. O R da Terra é isso aqui. P é assim. R vetor P, o que é? R, que é esse vetor aqui. P, que é esse daqui. R vetor P é o vetor assim. Então, isso significa que o L desse objeto é um vetor que está saindo assim. Tudo bem? E aí, a coisa que se conserva na rotação é esse vetor aqui. Então, eu vou fazer o vetor que vem do produto vetorial. Certo, mas a primeira parte ali significa o quê? Aonde que começa onde é que começa a segunda parte? Para você aqui. Não, a primeira parte é antes do produto vetorial. Antes? Isso. Não, antes é um número. Esse aqui isso aqui é equivalente na eletrostática, escrever isso aqui. Tem o mesmo papel. Se ela tinha uma intensidade de alguma coisa, que era carga, uma constante, e aí começava a parte vetorial da conta. Tudo bem? E aqui é a mesma coisa. A diferença é que na eletrostática uma coisa desse tipo não existe. Que o campo é radial. E agora o campo não é mais radial, esse pedaço aqui é importante. Tudo bem? Só sim. Mais pergunta? Quando você associa esse vetor R à posição, entre aspas, do pedacinho de fio, você está considerando que ele é pequeno, muito pequeno? É um D. Que ele esteja localizado? Então, é um D. Um D de fio. Nesse sentido. É por isso que eu posso falar que é uma posição do pedacinho? Tá. Você está usando um elemento de fio. Só para o futuro, uma coisa absurdamente espantosa. Que é o seguinte. Você pega a eletrostática, tem ε0. Sim, você pega o magnetismo, tem uma outra constante que é o μ0. Calcula isso daqui. Aí põe 1 em cima. Isso dá o quê? Velocidade da luz. Tudo bem? Isso é o que acontece em relatividade. Por que esse resultado é muito importante? Isso é muito importante pelo seguinte, ele não é importante numericamente, é importante conceitualmente. Quando o Maxwell trabalhava em eletromagnetismo em 1870, por aí, 60, já há 70 a 80 anos já sabia que luz era onda.
Como é que você sabe que luz era onda? Você joga luz uma contra a outra e interfere. Isso daí já era desde 1800, as pessoas sabiam isso. Agora ninguém sabia que tipo de onda que era. O que estava ondulando. E aí o Maxwell foi o primeiro cara que fez essa conta aqui. Não era C, era uma velocidade. Aí o que ele fez? Falou assim, a velocidade da onda eletromagnética. Aí ele foi lá e mandou as pessoas medirem com cuidado ε0 e μ0. E aí ele fez essa conta e aí deu 300 mil km por segundo. E o Maxwell quase caiu duro, certo? Porque o que ele tinha descoberto? Ele falou, ou existem duas ondas com a mesma velocidade, luz e essa onda eletromagnética, ou luz é onda eletromagnética. Tudo bem isso? Foi claro que ele fez. É a solução mais econômica do problema. Então, a natureza eletromagnética da luz, ela foi entendida via esse resultado aqui. Então, isso a gente vê em física quântica. Porque, por enquanto, isso aqui é uma constante que caracteriza o magnetismo. Como é que a gente mede essa constante? Como é que a gente mede essa constante aqui? A gente põe cargas e mede a força. Como é que a gente mede essa constante? A gente vai ver isso aqui nas próximas aulas. Você coloca dois fios assim e você, quando passa a corrente pelos dois, aparece uma força entre eles. Aí você mede essa força. Essa força vai ser proporcional a isso, você faz a conta e acha o valor de μ0. Tudo bem? Então é um valor, é uma entidade mensurável, via força de fios. Então, daqui a expressão da lei de Biot-Savart, matemática genérica. O que a gente fez na aula passada, vai continuar fazendo, é exercício a respeito. Hoje a gente vai pegar um fio vertical assim. Um fio não, um trecho de fio. Por exemplo, você imagina um trecho de fio, pode ser um fio comprido, agora não é um dedo de fio, o dedo está aqui. E aí um trecho de fio reto, e aí o circuito fecha de algum jeito para lá e para cá, não interessa. Mas a pergunta é qual é a contribuição desse pedaço de fio para o campo magnético em todo o espaço. É isso que a gente vai calcular agora. Solta bem o problema. Pergunta, só esse pedaço de fio, qual é o campo que ele cria aqui? Qual é o campo que ele cria aqui? Ele cria campo aqui, esse pedaço de fio? Cria. Cria campo aqui? Sim. Exatamente sobre o fio não cria. É zero. Sim. Então, é esse valor desse vetor que a gente vai obter agora. Aí, o que a gente precisa? A gente precisa desses elementos para jogar na conta. Nesse problema, eu vou querer colocar isso num ponto genérico aqui no... Esse problema tem simetria cilíndrica, então a gente vai usar coordenadas cilíndricas. Vou chamar de R essa distância aqui, θ isso daqui. E a posição genérica do ponto é descrita por R, θ e Z. Então, com essas coordenadas, RP pode ser escrito assim. Coordenada x normal, R seno θ J mais ZK.
Essa é a coordenada genérica de um ponto em coordenadas cilíndricas. So, RI, o que é RI nesse problema? Qual é o significado de RI? RI é a posição do pedacinho de carga. Então, se eu supuser que o pedacinho de carga está aqui, genérico, pedacinho de corrente, de fio, desculpa, RI vai ser esse vetor aqui, ó. Então, se for um Z maiúsculo, se você quiser representar isso sem cor. Para mim, com cor, RI é isso aqui. Sendo que esse Z aqui não é aquele Z lá. Sinto muito. É um Z minúsculo. Esse Z aqui é essa altura. Só DL. O que é DL? DL é o pedacinho do fio na direção da corrente. Eu vou supor que a corrente está indo para cima. Assim. Então, DL é igual DZ K. Só pausa. Pergunta para você mesmo se você faria isso sozinho. Você entendeu essa lógica? Porque daqui é a única coisa importante no problema. O resto, eu vou jogar aquilo lá e virar manivela. Tudo bem? Então, você não pode errar esse começo aqui. Então, tudo bem isso aqui. Só sim isso aqui. Ou seja, RP, o que é? O ponto genérico do espaço. Podia pôr XYZ, só que eu quero usar coordenadas cilíndricas, que é mais fácil. E aí, isso aqui é a posição do pedacinho de fio, que corresponde a esse vetor aqui. Só que nesse caso é esse vetor aqui. E DL é o comprimento do fio multiplicado pela direção da corrente. Pergunta? Professor, eu vou voltar na pergunta que eu fiz na aula passada, então vou mudar um pouquinho. Não, pergunta. Tem algum momento que o DL não vai ser a derivada do RI? Derivada DL não é a derivada do RI. Esse entendimento é absolutamente traiçoeiro. Tá, porque sempre que... Aqui parece, o caso passado pareceu, mas por que ele não é? E eu estou falando por que ele é traiçoeiro? Se você achar que é, uma hora que não for, ele te apunhala então, pelas costas. Aí eu não vou conseguir achar. Não, claro que vai. Então... Claro que vai. Pessoal, a pergunta é, tudo bem o RI? O que ele significa? Sim. Pergunta, como é que eu achei DL? Eu nem olhei para isso aqui. E é isso que a gente tem que fazer, não olha para isso. Vai lá e pensa o seguinte, fala, pega o fio aqui, é isso que eu pensei. Pega um pedacinho de fio e, por acaso, nesse problema ele está orientado sobre o fio desse jeito. Tudo bem? E aí o fio tem essa
ele é um... tem esse comprimento, que é DL, e DL não, DZ, porque ele está sobre o eixo Z, e aponta nessa direção. Tá, então eu construí independentemente da minha cabeça. Fui lá, olhei o desenho e perguntei para o desenho, quanto vale DL? Tudo bem isso? E por que você não deve pensar em derivada? Pergunta, quantas derivadas eu posso ter desse ponto aqui? Eu poderia ter derivada assim, ó. Também é uma derivada. Tudo bem isso? Ou seja, derivada disso daqui, eu posso derivar de muitas maneiras possíveis. Daqui é um ponto no espaço, eu posso derivar, tem 3 derivadas. Para cá e para cá. Tudo bem? Então eu falo assim, isso não é a... Pega outro exemplo. Isso aqui parece, porque esse sistema é simples. Pega um sistema assim. Fio esse aqui agora. E você pega esse ponto aqui. R é isso. O que é DR? Você vai calcular a derivada em relação a quê? Você percebe que você não tem critério para fazer isso, nesse problema. Tudo bem, R varia quando eu ando sobre o fio? Sim, varia. Se você pegar o pedaço vizinho aqui, pega esse pedaço aqui, tem uma noção de variação de R. Mas isso aí é uma espécie de variação de R sobre o fio. Que só complica a vida. Tudo bem? Então, isso aqui é uma derivada? É uma derivada, só que é uma derivada sobre o fio. Então, isso polui de tal maneira a sua cabeça que é uma regra para simplificações que complica muito mais e pode trair você. Então, não usa. Essa é a minha proposta. Tudo bem isso? Pega, olha o problema, pergunta, para onde que está o fio? Geometricamente, eu oriento, põe um pedacinho dele lá e acabou. E é por isso até que eu estou fazendo questão de usar uma cor diferente disso e disso. Mostrar que daqui são... a gente constrói na cabeça em lugares diferentes. Tudo bem isso aí? Só mais pergunta? E bem, então, de 0, 4π, e agora você vai lá e pega essas coisas e escreve organizadamente. DZK, produto vetorial de R cosseno θ, I, mais R seno θ J, mais Z grande menos Z pequeno, K. Só para lembrar, deixa, isso aqui eu vou pintar. Z grande, Z pequeno. Que representa essa distância, essa diferença de coordenadas aqui. Embaixo, isso daqui ao quadrado da R2, esse mais esse, mais
Tudo bem? As variáveis relevantes. Oi. 3 3 mil, obrigado. O que é isso? Só vamos lá. O que é esse DB? DB é a contribuição desse pedacinho de fio. Vou mudar o ponto para não ficar muito particular, mais alto um pouco. Aqui é o ponto de contribuição desse pedacinho de fio do campo a nesse pedaço aqui. E aí eu tenho que fazer aquele produto vetorial. Fizeram sobre 4 π. Então vamos lá, a última aula eu percebi que vocês têm dúvida de fazer produto vetorial com facilidade. Então, atenção. DZ, que é isso aqui. Pega esse pedaço de baixo, já pode colocar aqui. E aí faz o produto vetorial. K com I. Então, qual é o critério? Mais fácil. Você olha essa relação aqui. Escrita ciclicamente. E está fazendo o quê? I, K com I. Não está na ordem certa. Tudo bem? Anticíclico. Então, tudo bem isso, dá menos. Você pode usar a regra que você quiser, mas aqui é mais fácil. Só tudo bem isso. Nesse negócio aqui devia ser JK. JK daí, tudo bem. Mas K vezes I dá menos J. Ok? Sim? Na verdade dá J, né? K com I com Não, K dá menos J. não dá menos J. I com K dá menos J. Não, tá, desculpa, você tem total razão. K com I dá J. Tá certo, é ciclo. Tudo bem? Então, isso aqui dá R cosseno θ, J. Agora sim, K com J, e agora sim, anticíclico, K com J, dá menos I. E isso aqui dá zero. K com K. Se vetores paralelos, o produto vetorial é zero. Tudo bem? Então, agora, quanto que vale o B total? B total eu vou fazer integral sobre o fio. Então, eu vou fazer integral menos L sobre 2 até L sobre 2 desse negócio aqui. Põe o DZ para cá. Só atenção, é o seguinte, eu estou integrando sobre qual variável? Sobre a variável do fio. Tudo bem isso? A variável verde nesse problema é uma constante. Porque eu ponto, não estou olhando, eu fico lá parado, olhando onde eu parado. E aí eu tenho que somar sobre todos os pedaços do fio. Vou trocar a ordem aqui, escrever menos R, C no θ, I, mais R cosseno θ, J, dividido por R2 mais Z
E a variável que eu estou integrando é essa coisa aqui, que é essa coisa aqui. O resto tudo é fixo. Só essa integral a gente já encontrou uma vez quando a gente calculou o campo elétrico de um fio. É uma integral que não é exatamente muito fácil. Está na tabela. Eu vou de novo copiar o resultado da tabela. Então vou usar o seguinte resultado. Só para fazer a integral. Só desculpa, R também é verde, né? Se você quiser, que é uma constante, é a função do ponto que eu estou observando. Isso aqui é igual a ou seja, se você integrar em relação à variável branca, você tem esse resultado aqui. Você pode se convencer disso, pega a deriva isso e está aqui. É o resultado tabelado. E eu pego esse resultado, uso ali no B. E 0, 4π, I, só com a integral vai de L sobre 2 até menos L sobre 2, eu estou colocando o extremo superior aqui. Tudo bem, já estou calculando isso aqui, menos L sobre 2 até L sobre 2. Esse pedaço. Professor, o Z que seria do ponto P, ele aplicar ao quadrado dentro do parênteses? Não.
Só agora a gente vai explorar um pouco o resultado, mas antes disso, queria repassar a conta que eu fiz. Antes de mais nada, o que eu estou calculando? Calculando o seguinte: você tem um pedaço de fio aqui, no espaço x, y e z. E o fio meio a meio para baixo para cima aqui desse eixo. E aí, o que eu quero calcular? Eu quero pegar quanto que vale o campo magnético criado por esse fio num ponto qualquer aqui. Esse ponto qualquer é dado pela coordenada verde aqui, que é esse ponto aqui. E aí, isso aqui descreve a posição do pedacinho de fio e aqui o comprimento dele vezes a orientação. Aí a gente vai usar a lei de Biot-Savart. Primeiro pedaço, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a contribuição do quê? Sobre a primeira coisa, o que eu faço? Eu tenho que quebrar o fio em pedaços. Por que se eu quiser calcular a contribuição do fio nesse ponto aqui, cada pedaço do fio está a uma distância diferente dele? Tudo bem? Então eu não posso fazer uma soma grosseira. E a única coisa que eu sei, o que eu sei é o seguinte: qual é a contribuição desse pedacinho ao fio? Isso eu sei. Então você tem que cortar o fio em pedacinhos e calcular a contribuição de cada pedacinho. Foi isso que eu fiz aqui. Peguei esse pedacinho. E aí calculei a contribuição desse pedacinho nesse ponto, que é dado por essa expressão aqui, genericamente. Aí, feito isso, eu tenho que manipular a expressão para resolver o caráter vetorial dela. Então eu faço o produto vetorial e vejo, com cuidado, vejo o que dá. Deu isso daqui. Isso aqui é a mesma relação que essa, e aí isso daqui é a contribuição de um pedaço de fio. O fio inteiro tem que somar sobre todos os pedaços do fio, que é isso daqui. E a soma dá esse resultado. Só sempre pergunta. Então, do ponto de vista de encaminhamento do problema, não tem segredo. A única coisa um pouquinho mais feia é essa integral. Mas tudo bem, né? Distraiu da tabela e acabou. Sim. Agora a gente precisa explorar o resultado. E a gente tem duas coisas que a gente tem que olhar. Primeiro, a gente tem que olhar o caráter vetorial do resultado, que está dado por esse pedaço aqui. Depois vamos olhar esse resto. Só o caráter vetorial. Se você olhar o fio de cima, assim agora, ou seja, agora esse ponto representa o fio assim. Esse sistema de coordenadas está aqui. X, Y. Θ é isso daqui. E a pergunta é a seguinte: o que representa esse vetor aqui? O vetor ao longo do qual está B. R na horizontal é esse vetor aqui, R verde. Isso é o componente Z, mas na horizontal olha isso. Esse R, se você olhar, é R cosseno, R seno com sinal mais. Aquele resultado lá é ortogonal a esse. E aí esse ortogonal, ele tem que estar nessa linha aqui. E aí ele aponta para cima ou para baixo? Para cima.
Porque você vê que a parte da componente x é negativa. Então, essa coisa aqui, esse vetor aqui, sai naturalmente da conta. Tudo bem isso? Só sim. Regra da mão direita? Sim. Você pega a corrente aqui. Certo? Ela dá nesse ponto um vetor com essa cara. E aí, qualquer outro ponto que você pegue aqui, ele vai dar um vetor tangente. Então, esse campo que está sendo escrito é um campo assim. Só tudo bem isso. Sai da conta. Naturalmente. Pergunta nisso. Pergunta, nesse problema, tem alguma restrição sobre o valor de Z verde? Tem que ser menor que L, maior que L, alguma coisa desse tipo? A resposta não. Isso significa a seguinte coisa, se o fio estiver aqui, e se seu ponto estiver aqui, fora da linha, do alinhamento do fio, não tem importância nenhuma. Certo? E aí, o campo magnético criado por esse fio é assim aqui, 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 aqui e assim por diante. Então, tudo bem, isso é muito importante. Você não deve sim, pensar que tem alguma coisa ligada com esse fim do fio aqui. Mesma coisa para baixo. Então, ao longo do fio inteiro, assim, deixa o fio de lado, assim, ó. O campo criado pelo fio a essa distância, o sentido é sempre o mesmo, para baixo, que é dado por aquele versor azul ali. O tamanho dele varia, como se espera, porque a distância varia, mas o sentido é sempre igual. Então, se você for fazer um desenho desse fio aqui, o fio e as suas linhas de campo, o desenho que a gente tem que fazer é uma coisa mais ou menos assim. Só sim, pergunta. Fora do fio no meio de O tamanho, tal como nas linhas de campo elétrica, você não consegue representar o tamanho numa linha de campo só. Tá? Então, se eu fosse representar o tamanho das linhas de campo, o tamanho a intensidade do vetor pela linha de campo, que a gente teria uma coisa assim. Pegar esse plano aqui, você ia fazer um desenho assim. Você precisa de várias, eu quero dizer, precisa de uma densidade de linhas para dar o tamanho do campo. Se você pegar esse plano aqui, longe do fio, você vai ter uma coisa assim, ó. Tá? As linhas vão ficar mais dispersas, longe uma da outra. E isso que indica que o tamanho do campo ficou menor, na linguagem de linha. Tudo bem? O que é isso? Oi. Aquilo ali é produto vetorial? Não, pessoal, desculpa. Isso aqui não é produto litoral. Só porque não coube lá, às vezes. É que eu não entendi muito bem, porque que a partir disso você conclui que o B vai sair. Tudo bem, então olha essa expressão aqui.
Isso aqui, a conta me levou a um vetor. E aonde está o caráter vetorial do vetor? Está nesse pedaço aqui. Isso aqui é um número, isso aqui é o vetor. E aí, pergunta, que cara que tem, qual é a característica geométrica desse vetor aqui? E isso que eu mostrei, que se você y e x. Você pega o vetor R assim, um ângulo θ, que é essa coisa aqui. Você olha que aquele vetor lá é parecido com esse aqui, só que não é igual. Ele pegou essas componentes e trocou. E pôs sinal menos numa. Isso é a marca registrada de um produto vetorial. Ou de alguma coisa ortogonal. Então essa coisa ortogonal, aquele vetor lá tem essa cara aqui. Ou seja, R tem isso daqui e o B, que tem essa sentido de direção, tem essa cara aqui. Tudo bem? Vamos lá, pergunta. Só pergunta, eu fazendo, um próton em movimento cria campo magnético? Sim. Só cria? De que jeito? Exatamente desse tipo aqui. Porque o próton em movimento, o que ele é? Ele é uma correntícula. Tudo bem? É uma corrente que existe num lugarzinho só, mas acabou. Se ele é isso, toda essa conta que eu fiz aqui continua valendo. E aí, moral da história, o próton ele vai gerar um campo magnético em todo o espaço, ou só onde ele está? Só o próton gera campo magnético para frente dele? Não. Olha o desenho aqui, para frente, para trás. Tudo bem isso? A diferença é que vai variar com o tempo a densidade. Oi? A diferença é que vai variar com o tempo a densidade. Varia com o tempo, mas esse aqui também aqui não varia, mas ele vai variar com o tempo, tudo bem. Só mais pergunta? E se a gente colocar o referencial nele? Só se colocar o referencial nele. E continua produzindo. Só, e aí, se colocar o referencial nele, o que acontece? Ele vai continuar. Ele não tem mais campo magnético, Porque ele está parado. porque está parado. Tá bem? Mas ele tem isso. Qual que é a moral da história? A moral da história é o seguinte: o campo elétrico e o campo magnético, um vira o outro por um tanto referencial. Óbvio, né? Tudo bem isso? É óbvio. Só assim. Então tudo bem isso aí. Mas vira, não tem jeito. Certo. Oi? Mas mesmo com o próton em movimento, tem um campo elétrico, não tem? Não, o próprio movimento também tem o campo elétrico. Ou seja, não é todo o campo elétrico que vira campo magnético. Mas então você está me falando que quando eu coloco o próton em movimento, o campo elétrico cai? Não, ele se transforma de um jeito estranho. Isso é... Isso é exatamente a aula 20, alguma coisa, 28, parecida com essa, só que no semestre depois. Isso não deveria depender do meu referencial? Não. Deveria Deve depender. de ser. Só em relatividade é o seguinte: tempo se transforma em espaço.
E isso aí parece se você chamar essa face dessa caixa de tempo, essa faixa de espaço, e se você olhar um evento, no seu referencial você vê uma mistura dessas duas coisas no acontecimento. E o que acontece em outro referencial, que isso aqui parece uma rotação assim. Campo elétrico e magnético, mesma coisa. Certo? Você não é um campo que vira o outro. Tem uma mistura entre os dois, sempre. E aí você mexe no referencial, a proporção dessa mistura muda. Isso foi o trabalho do Einstein em 1905. Ele foi o primeiro cara que entendeu isso. Assim, então como é que começa o trabalho do Einstein em 1905? Como é que ele chama? Chama sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento. Ele não tem relatividade no nome. O que ele fez? Ele fez assim, ó. Ajoelhou aqui na frente e falou assim, conta para mim o seu segredo. E as equações contaram o segredo. Estava lá. As equações estavam como estavam, ele não mudou as equações. Certo? Só que ele arrancou dessas equações a relatividade. Primeira página do trabalho dele, a gente vai discutir isso em Física 4. Ele fala o seguinte, olha aquele quadro, você pega uma espira e um ímã. Se você fizer isso, aparece uma corrente na espira. Como é que você explica? Você explica assim, lá, tem a variação temporal do campo magnético para o campo elétrico. Se você... Mas esse problema independe de quem se move. Se você mantiver o ímã fixo e mover a espira, não tem mais isso. O campo magnético não varia mais no tempo. Então sumiu o campo elétrico. Tudo bem isso? E a corrente continua. Da onde que ela vem? Força de Lorentz. Que é outro mecanismo. Tudo bem isso? E o Einstein falou o seguinte, que a natureza não pode depender disso, de quem olha. Então deve ter uma coisa mais orgânica lá dentro, ele foi lá e descobriu aquilo. Pergunta? Só dúvida aqui, nesse problema. Se você olhar essa resposta, agora olha, a gente olhou esse caráter vetorial aqui. Olha o módulo. Do que ele depende? Antes de ir para frente, está vendo o R aqui, o R2 aqui? Simplifica fazendo isso. Isso aqui fica sem versor. Fica aqui o versor, o módulo do seu. Então fica mais simples. Do que isso aqui depende? Depende da constante, depende da corrente e, na parte geométrica, depende apenas do ponto onde você olha e do tamanho do fio. Certo? Então, a resposta é simples. Se você pegar um fio muito grande ou pegar um fio de um tamanho razoável e ficar muito perto dele, tanto faz. Imagina um fio tendendo infinito. Qual é o valor de B? Esse é o resultado que a gente vai ter que usar na aula que vem. Se você puser L tendendo a infinito, o que
que acontece com essa expressão? Certo? Aqui você pode desprezar essas coisas frente a L. Então, você vai ter B igual a M0 sobre 4π e esse R que aparece aqui, eu já coloquei aqui fora, que é esse R aqui e esse R aqui, e aí você tem menos L sobre 2 sobre L sobre 2, que é o que vem daqui. E isso aqui dá menos 1. Pega esse menos 1, joga lá dentro, seno θ aí, menos cosseno θ junto. É menos 2, não é? Menos 2. Então o resultado simplifica bastante. Esse resultado é um resultado muito usado e a gente vai, na aula que vem, quando a gente discutir a lei de Ampère, a gente vai falar dele de novo. Então, por isso que ele está escrito aí. Então a minha densidade inverte a rotação. Não. Espera um pouquinho só. Não deveria. Ficou algo desagradável. Eu acho que eu copiei errado a integral, não tinha só. Pessoal, um problema aqui, agora eu não vou falar nada, vou falar no que vem, que é o seguinte. Tem um erro, esse erro está... Calma. O que é o correto? O correto é a regra da mão direita, se a corrente é assim, para cá, isso aqui deve ser de fato assim, tal como o desenho está escrito. Tá? Na hora que eu fiz essa conta, saiu um sinal menos errado.
nesse caso aqui que não vai dar certo. Você precisa fazer com cuidado. A minha suspeita é que essa coisa está trocada de sinal aqui em cima. Minha suspeita. Mas eu tenho que olhar em casa, depois na aula que vem eu falo para vocês. Tudo bem? Mas de qualquer maneira, esse resultado aqui, ele tem que ter um sinal menos na frente. Por razões físicas. Física garantida que tem que dar aquele negócio. Tudo bem? Então isso eu até talvez mande por e-mail para vocês a solução disso aqui. Então agora se eu for fazer isso agora não vai dar certo. Ok? Eu tenho uma outra dúvida. Com relação aos limites da integral, eu defino o inferior e o superior de acordo com o sentido da corrente? Sim. Sim. Por quê? Porque esse seu DL que você pegou aqui, quando você orienta o DL assim, isso sugere que você está dando o fio dessa maneira ao longo da corrente. É isso mesmo, eu fiz a conta aqui, deu essa troca de sinal. Tinha um sinal ali e um sinal. Não, que tem. O problema é achar onde. Não, eu fiz a conta. Não, tudo bem. Que conta que você fez? A integral. A integral está errada. A integral está errada porque os extremos estão trocados. Não porque os extremos estão trocados. Não, exatamente. Tem esse menos na frente. Não, pera um pouquinho. Eu não queria discutir isso aqui. Tá. Essa expressão que eu acho que está certa, dada essa. E a de cima não deve estar certa. Então eu preciso olhar a tabela de novo e pegar de lá. Não, a de cima também está certa. Está tudo certo agora, né? Depois que você pôs o sinal, está tudo. Não, depois que eu pus o sinal, eu não posso pôr o sinal. Simplesmente. Não, então, o sinal vem. Não, porque não vamos entrar nessa discussão. Tá. Só o seguinte, tal como no caso da eletrostática, nesse tipo de problema vale o princípio da superposição. Ou seja, se você tiver um resultado para um certo pedaço de circuito, você pode pensar em utilizar esse resultado em circuitos mais compostos. Por exemplo, se a gente sabe o campo de uma barra, eu posso pensar em calcular um sistema formado por 4 barras assim, uma espira quadrada, por exemplo. Você pega 4 desses objetos assim, cada um deles cria um campo dado por aquela expressão, posso montar um sistema quadrado assim, com 4 pedaços, e perguntar qual é o campo em qualquer ponto. Sim? E aí o que a gente faz? Só calma, o que eu estou falando? Falando o seguinte, uma vez que você tem o resultado parcial, você pode compor objetos mais complexos usando aquele resultado parcial. E aí, o seguinte, se eu tenho o resultado para uma barra desta aqui, eu posso pôr a barra em diferentes posições e calcular os campos. Quanto que vale o campo criado por esse sistema aqui? O que você faz? Você pega, soma a contribuição de cada pedaço. Tudo bem isso? Você pode fazer isso. Então, você vai montando a sua resposta somando objetos desse tipo aqui. Outra coisa que a gente pode fazer. Você pega mais de um fio. Se, por exemplo, você pegar 2 fios longos, colocados aqui com correntes opostas, por exemplo. Ou seja, isso daqui representa
algo desse tipo aqui, um fio aqui, outro fio aqui a corrente está saindo e aqui a corrente está entrando. Pode supor a mesma corrente. Pergunta, que cara que tem um campo magnético em todo o espaço resultante desse tipo de combinação? E aí a gente sabe que o campo de um objeto sozinho, ele tem, colocando aquele sinal que está faltando, ele é dado por isso aqui. B, então, é dado por uma expressão simples para um fio. Isso também a gente vai rever na aula que vem. Mi0 sobre 2π, I sobre R. E aqui tem um versor. Só que cara que tem esse versor? Tem um jeito simples de reescrever isso, que é o seguinte. Para um fio, vale a regra da mão direita. Então você tem o fio aqui, você tem a corrente aqui, e a linha de campo tem que ser isso aqui. Rodar assim. Porque, regra da mão direita, o campo tem essa cara. E a pergunta é a seguinte, como é que eu escrevo esse versor aqui em função do vetor posição horizontal que eu paguei aqui, infelizmente, mas vou escrever de novo, RB, que é igual a R cosseno θ I mais seno θ J mais ZK. Então, que problema eu quero resolver agora? Problema matemático. Oi, fala. Aí, onde você, nessa segunda página do fio infinito, que você acabou de corrigir, colocou um menos ali na segunda parte. Não deveria ser o contrário, na primeira. E ele... Não, a primeira está certa. Por em cima. Não, a primeira está da Essa daqui está errada. E essa daqui está certa. Isso aqui eu sei porque eu sei a resposta, só por isso. Tem que ser isso, acabou. Tá. Ou seja, volta lá. Que é, na verdade, é o problema que eu quero resolver agora. Pega X aqui, Y aqui. O R verde é isso aqui. O B é isso aqui. Com certeza. Regra não direita. Pergunta, como é que eu construo o B a partir do R verde sem ter que fazer essa conta toda vez? É possível? Então, cadê a corrente? A corrente aponta para cá. Tudo bem isso? Se olhar isso daqui é um sistema triortogonal. Tem esse vetor e esse vetor. Toda vez que você tem isso, você pode expressar um vetor em termos do produto vetoral dos outros dois. Tudo bem isso? E aí, nesse problema, esse vetor aqui é assim, R é esse vetor aqui, R vetor, desculpa, K, que é a direção do eixo Z, vetor R, dá aquela direção lá. Tudo bem isso? Então, esse versor aqui, ele pode ser expresso como K, vetor RP. Também. Isso facilita muito a vida. Então isso aqui pode ser a
parte vetorial fica mais simples se eu escrever assim. Professor, Fale. Não deveria ser versor RP? Porque aquilo ali é um versor. É o versor RP, você tem razão. Sim. Então aparece um R2 aqui. Então vamos lá, o que eu estou fazendo? Quero resolver o problema dos dois fios. Pergunta como é que eu escrevo matematicamente o campo de um fio. O jeito mais, do fio infinito, o jeito mais fácil é escrever dessa maneira. Em vez de ficar escrevendo a direção e sentido do campo em componentes, a gente escreve através de um produto vetorial, fica mais compacto. Então você pode escrever o campo desse jeito. Assim. Só pergunta aqui. Nessa expressão. Por que eu estou querendo fazer isso? Porque eu estou querendo me livrar do problema de escrever isso toda vez. Então, eu escrevo um vetor só e acabou. Tudo bem isso? Então você pode escrever dessa maneira. Aí pergunta, como é que eu... Para um fio isso não é tão importante, mas se você tiver dois fios, isso é bastante importante. Pega os dois fios lá. Coloca os dois fios em cima do eixo, assim. Eixo Y. E aí coloca um fio aqui, outro fio aqui. Como sempre é legal tomar um sistema de coordenada simétrico aqui, daqui é o eixo Z. A posição desse fio aqui, deixa eu aumentar isso aqui, esse daqui está entrando, esse daqui está saindo. E isso daqui é esse vetor aqui é menos D sobre 2J, onde D é a distância entre os fios. E esse outro vetor aqui é mais D sobre 2J. E aí, para descrever os campos dos dois fios, eu uso a seguinte coisa. Campo 1, que é o campo criado por esse fio aqui. Essa expressão só que aqui é R1 que entra. E o que é R1? Só que é R, né, nesse resultado. Isso daqui é a posição do ponto onde eu observo. Nesse problema, R vai ser um ponto por aqui assim, o R verde. Então, R1 é o RP antigo menos D sobre 2J e R2 igual RP menos D sobre 2J. Professor, Oi. o fio estava apoiado sobre o eixo Z, não é? Sobre o plano XY. Ou seja, nesse problema o fio, antigamente, ele estava apoiado sobre o eixo Z. Agora eu... Deitou ele.
assim e outro aqui. Oi? B2. Eu faço isso, eu multiplico por K mesmo. Desculpa, K não. Você tem razão. J. Em direção da corrente. E aqui é menos porque a corrente aponta para o outro lado. Mas aquele J lá, professor, ou ele é o J que você escreveu aí? Este? Não, aquele não. Em cima do gráfico. Esse aqui é o versor. Porque esse aqui é o eixo Y. E eu estou descrevendo esse vetor. O que eu tenho? Tem um fio aqui, outro fio aqui. Para você, esse daqui é o eixo Y. Certo? E então, a separação entre os dois fios é descrita por um vetor na direção do Y. Certo, então aquele lá é R1 igual a RB menos... Oi? R1 igual a RB menos V sobre 2 menos... Sim, que é esse ponto aqui. Que é o RP medido em relação a esse ponto. O que a gente estava falando? O seguinte, o que é RP nessa expressão? É o ponto onde você está medido em relação ao fio. E eu tenho que usar a mesma ideia, que eu tenho que escrever o campo com o ponto de observação medido em relação ao fio. Isso significa que quando eu desloquei, mas naquele caso, a origem, o fio estava aqui na origem. Agora eu desloquei o fio assim. Eu preciso colocar essa diferença nos vetores, só isso. Tudo bem? Certo, então onde você está com a mão, esse J aí de onde você está apontando, ele é o versor. É o versor. E aquele lá muda porque o J da corrente. Não, esse daqui também é o versor, porque é o versor da corrente. A corrente está assim. Desculpa. Tem razão, fiz uma bobagem. Daqui é I. Agora sim. Não, tá certo. Então, qual é a intuição desse tipo de problema? A gente pode fazer a conta, só que a conta vira um trabalho que não informa muito. Mas isso aqui é só para indicar como é que a gente pensa nesse problema. Qual é a intuição do problema? O fio que a corrente sai é esse fio vermelho e as linhas de campo serão coisas assim, ó. Girando assim. O fio que entra, que eu vou pintar de laranja, esse daqui, corrente indo assim, ele vai gerar círculos também, só que giram na direção oposta. Vou pintar de verde. Eles giram assim. O que a gente pode esperar do campo soma?
Só o campo soma vai pintar de branco. A soma do verde mais o azul. Você pode esperar a seguinte coisa. Perto do fio, desse fio, esse fio manda um problema. Porque o campo cai com a distância. A gente está vendo aqui. Então, se você estiver bem perto do fio, aquele fio domina o problema. Mesma coisa para o outro. Aqui no meio, os campos se somam construtivamente, porque o verde vai para cima e o azul vai para cima também. E eles se somam destrutivamente do lado de fora. Tudo bem isso? Ou seja, aqui o verde vai para baixo e o azul vai para cima. Então significa que o campo deve ser fraco aqui e mais intenso aqui. E essa ideia é representada assim. Aqui essa linha fica mais junta, porque o campo é mais forte e ela vai ficando mais dispersa para o lado de lá. Na verdade, vai ser muito mais dispersa. Essa coisa assim. Não é nenhuma curva. A curva real, você vai pegar essa equação vai dar uma matemática feia, porque esses negócios se somam de um jeito feio, mas se pega por um computador e dá uma coisa com essa cara. Mas não é uma elipse. Não é nem uma curva regular. Assim. Oi? É. Talvez tenha cara de olho, mas tudo bem. Só assim isso. Se você puser dois fios com correntes paralelas, agora os dois saindo, você tem regra da mão direita, isso daqui para um fio e a mesma coisa para o outro fio. Rodando do mesmo lado. Aí o que acontece? Aqui dentro, o azul sobe e o verde desce. Então, o campo é zero aqui dentro, bem no meio. E nessa região de intermediária deve ser fraco. O que significa que o desenho deve ser meio o oposto daquele. E essa oposição tem dois jeitos de olhar isso daqui. Olha isso daqui à distância. Só se você estiver longe desse sistema, esses dois fios parecem muito próximos. O que significa que, bem fora, isso aqui deve ser uma coisa assim, ó, lá longe. Tudo bem, é uma corrente dupla. E ela vai virando alguma coisa que se torna zero aqui no meio. Então, o jeito que isso ocorre é o seguinte.
vai ter uma hora que você vai ter uma curva assim. Você vai ter linhas assim, meio deformadas aqui no meio. Bem longe, isso aqui deve ser uma linha circular, porque você não percebe mais essa distância. E aqui no meio você tem a dominância do fio. Só assim. Pergunta. A linha do meio. Este? A linha do meio. Ah. Ela não deveria fechar? Ou muda ela fecha? Não, ela. Se ela fecha no infinito. Eu pensei nisso meio Mas matematicamente é isso. Ela vai do menos do infinito até infinito. E uma linha que faça isso também é fechada. Então, sem problema. Pessoal, o que vai acontecer até nas próximas aulas? Aula que vem, a gente vai estudar essa lei aqui, de Ampère, que é uma expressão geral que vale sempre em situações parecidas com a lei de Biot-Savart. Qual é a diferença? Biot-Savart vale para corrente constante, aqui vale para corrente geral. E em seguida, a gente vai estudar isso aqui, forças dos campos. Tudo bem? Oi? Até que parte que vai ter na TV? Isso está no programa. Eu posso falar agora, mas de qualquer jeito vocês ganharam o programa, ganharam? Oi? É. Então, e o que está escrito lá é que cai até força de Lorentz, inclusive.